2000 anos depois. Então, galera, eu tive que estopar o vídeo porque o cara do picolé tava passando na rua. Mas vamos lá. Eu podia ter pausado o vídeo? Podia. O que que acontece? Eu apertei o botão errado. Tá, vamos lá. O que acontece é o seguinte, né? Quando as pessoas... Voltando ao assunto. Quando as pessoas... Tipo assim, o filme já tinha um monte de furo, tá? E aí... Tipo, fizeram o filme, na verdade, de novo, ele era pra tapar todos os furos que teve durante a saga. E aí, durante a saga não, durante, tipo, as sequels. E aí eles foram lá e seguiram o filme e trouxeram mais furos. E aí agora lançaram esses livros... Desculpa, esses livros ilustrados pra trazer, tipo, mais furos, né? Tapar uns e trazer outros, né? Bom, aí o que que acontece, né? O que que aconteceu? Um usuário do Reddit, que eu tenho aqui o nome dele, eu acho que esse é o nome dele. Se não é, vocês me corrijam nos comentários. Chamado de EgoShop, acho que era esse o nome dele, tá? Ele trouxe na plataforma do Reddit uma declaração de uma fonte dele anônima, né, que ele conhece, que diz, reza a lenda que é parça dele, e que essa fonte trabalhou bem perto da produção do filme do The Rise of Skywalker, e que parece que o J.J. Abrams não estava nada satisfeito com o filme também. Ah, mas como assim, tia Gretel? Simples. O filme que a gente assistiu no cinema não era o filme do J.J. Abrams, era o filme da Disney, né? Como assim? Isso foi uma surpresa pro próprio J.J. Abrams, né? Na noite da pré-estreia, é o que diz no documento, agora eu tô falando o que diz no documento, tá, gente? E que ele foi assistir o filme no produto, que foi quando ele foi assistir o filme no produto final. Foi assim, a Disney, ela contratou o JJ de volta porque sabia que ele tinha um grande talento em trazer franquias de volta, né? E era isso que eles queriam com Star Wars, né? Porque o interesse da empresa era somente no diretor para Star Wars, somente no JJ para Star Wars, né? E eles prometeram para ele que ele teria muito mais liberdade criativa em The Rise of Skywalker do que ele teve em The Force Awakens, né? Que também foi dirigido por ele, que nem eu falei anteriormente, o filme, o The Force Awakens, Despertar da Força, também foi dirigido pelo J.J. Abrams, né? Antes dele ser trocado pelo Rian Johnson em The Last Jedi. Então, assim, a ideia do J.J. desde o início era encerrar a saga Skywalker trazendo os fantasmas da força dos Jedi que tinham falecido no decorrer da saga e que não eram animações, tipo, por exemplo, o Anakin, o Mestre Windu, o Obi-Wan, o Yoda, o Qui-Gon, entendeu? Esses, não a Ahsoka e os outros das animações, não, a galera dos filmes, a galera que não era uma animação, tá? E a cena que muitos reclamam da Rey enfrentando o Palpatine, onde o Palpatine diz quem é todos os Siths e a Rey diz quem é todos os Jedi, que inclusive a galera começou a comparar que ela era muito parecida com aquela cena de Os Vingadores Ultimato deixa eu lembrar o nome, do Tony Stark, né, quando ele tá com a manopla, eu acho que é um negócio assim, né? E aí na cena em que a Rey ouve todas as vozes de todos os Jedi, incluindo a da Anakin, dizendo para que ela trouxesse o equilíbrio como ele fez, né? Deveria, na verdade, ter realmente todos os Jedi ali. Não era pra ter, tipo, só todos os Sith, tipo... Dane-se, não era, tá? Por quê? Por causa que todos os atores estavam caracterizados dos seus personagens na hora de gravar, né? E a cena não chegou a acontecer. E isso entristece muitas pessoas que amam as prequels, né? E principalmente que amam o Anakin, né? Os Anakin Stans. Porque até eu mesmo, porque eu gosto muito do Anakin, eu gosto muito do desenvolvimento do personagem. Pra mim o Hayden... como
Como Anakin pra mim foi muito bom. Eu não consigo imaginar um outro ator fazendo Anakin, tá? E eu fico chateada, não apenas eu, mas eu acho que todos os Hayden stans e todos os Anakin stans de todos os lugares do mundo, né? Porque o Anakin é o primeiro Skywalker, sabe? Tipo, tirando a Shmi, mas eu digo assim, ele é o primeiro adepto à força, né, dos Skywalker. Então ele deveria ter aparecido, sabe? Não só a voz dele, é meio que... né, já que vai botar a voz, bota o cara, tipo, não tem, né, nada de ruim nisso, tá? Outra coisa, o Hayden foi convocado a muitos meet and greet, né, entrevista, em concerto de música instrumental do John Williams relacionado a Star Wars, entendeu? No painel de Star Wars, junto com o Ian, que é o cara que faz o Palpatine, sabe? Tanto que no decorrer do ano de 2019, né, aconteceu até, eu até andei conversando porque eu tenho um grupo gringo na DM, não é meu, na verdade, é da Alissa, que ela é uma gringa, que ela fez um grupo na DM das stands do Hayden Christensen, e ela disse assim, que tinha um evento que era o FanX, que eles estavam marcando que ia ter não só meet and greet do Hayden e com o Ian, mas também que ia ter um painel de Star Wars, onde as pessoas iam conversar, onde as pessoas iam puxar papo umas com as outras em relação a Star Wars e tudo mais, e eles cancelaram o meet and greet não, eles cancelaram o painel, deixaram só o meet and greet acontecendo, por causa que, segundo eles, eu tenho aqui até, eu tive que enfileirar tudo porque era muita coisa, por causa que rolava o boato naquela época, ano passado, mas naquela época, que eles tinham medo que o Hayden soltasse spoilers do filme. E aí, depois de tudo isso, a única coisa que o cara ganha é a voz dele, tipo, pedindo pra Rey trazer o equilíbrio como ele fez. É assim que se encerra a saga Skywalker com o primeiro Skywalker? Tipo, que legal. Que legal. Que top. Mas aí começa o rolê. Aí na postagem também afirma que o beijo entre o Rey e o Kylo nunca deveria ter acontecido. E que a morte do Kylo, tipo do Kylo Ren, já era uma possibilidade do J.J. Abrams também, em todas as versões. Mas assim, eles não se beijariam, tipo, pra um curar o outro e tal, né? Aquela cena, na verdade, era pra ter muito mais diálogo entre eles. Eu acredito que deveria ser uma cena mais ou menos parecida com aquela cena que a gente viu no Retorno do Jedi, quando o Vader, ele volta pro lado luminoso, né? Eu imagino que fosse mais ou menos aquilo ali. Não sei, não diz aqui se o Kylo teria mesmo uma redenção como ele teve ou não, mas diz que na verdade a morte dele sempre foi uma possibilidade, mas que não existiria o beijo, seria só tipo diálogo entre eles, né? E que o beijo na verdade foi uma ideia da Disney, porque ela queria de alguma forma agradar os dois lados da moeda, né? Os dois lados da moeda. As pessoas que não gostavam do Chip Halo, né, e que queriam ver o Kylo morto, e das pessoas que shippavam tanto o casal, né, e que queriam vê-los juntos. Então, tipo, meio que a Disney quis agradar os dois lados e acabou não agradando, acho que nenhum dos lados, porque eu tenho amigos Halo e eles não gostaram nenhum pouco. Tipo, eles gostaram da cena do beijo, mas não gostaram do que aconteceu, entendeu? Tipo, então, não agradou nenhum dos dois lados, né? Vamos combinar, né? Aí, sobre a personagem, acho que a Hannah, eu chamava de Hannah, mas tem um J ali e aí confunde tudo, eu sou meio bugada com essas coisas, né? Enfim, vamos chamar de Jana.
a Jana, né, a ideia dela desde o início, na verdade, era que ela fosse filha do Lando Calrissian. Na verdade, eu achei que ela era filha do Lando também, né? E que... né, e tanto que tem aquela cena meio... assim, depois que rolou o filme, eles disseram, né, o J.J. Abrams, eu acho que falou numa entrevista, se não foi numa entrevista, eles falaram um tal desse livro aí que vai de ilustrações de The Rise of Skywalker, que eles falaram que realmente a Jana, ela era pra ser filha do Lando, tipo, ela é filha do Lando, um negócio assim. Mas eu não sei, tá? Na vida real, tipo, no que deveria ter acontecido, ela deveria ser filha do Lando. E aí diz que o chip Finn-Poe, né, do Finn com o Poe Dameron, deveria ter acontecido, e que esse é o grande motivo do Oscar Isaac, que é o ator que interpreta o Poe Dameron, tá tão revoltado em relação ao chip, que ele chega e fala que ele chipava hard e não sei o que e tudo mais, que ele fica revoltado nas entrevistas em questão do Finn-Poe, é por causa que no produto final, né, do filme, não teve nada amoroso entre eles, muito pelo contrário. O Poe, ele foi, eu achei, tá, vocês podem até achar que eu tô errada e me corrijam qualquer coisa, mas o Poe, ele foi meio que, eu senti, e muitos amigos meus também sentiram, que o Poe foi estereotipado como um latino surtado, sabe, que só sabe mandar e gritar com todo mundo. Eu até estranhei bastante, porque o Poe, ele tem aquele espírito de liderança, realmente ele tem desde The Force Awakens, ele tem esse espírito de liderança, mas eu achei muito estranho o jeito que ele falou com a Rey, tipo, não que não foi legal, tipo, sabe, a atitude dele, só que eu achei a atitude dele muito agressiva e muito, ai, não é a atitude do personagem Poe que a gente conhece, tá? E aí, eu não digo que seja surtado, acho até que eu usei a palavra errada, mas eu digo assim, aquele jeito dele de irritado o tempo todo, tipo, não é que ele é irritado, ele tem espírito de liderança e, tipo, colocar aquele negócio de irritado o tempo todo, de mandão, tipo, eu não entendi, tipo, sabe? E também colocaram ele como um traficante de... eu não lembro se era de especiarias ou se era de pimenta só. Não lembro. Botaram ele como um traficante, ponto, tá? Colocaram ele como um traficante. E, tipo, que pede beijo pra uma personagem que todo mundo queria ver o rosto e, né, e que queria ver mais dela e simplesmente a gente não viu porque eles não fizeram nada pra introduzir ela na história. Só que, tipo, ela era traficante, que o povo trabalhava com ela, o que é muito, tipo, contraditório, porque pra quem lê o universo expandido e lê as HQs, o Poe, os pais dele eram pilotos da Resistência. Então foi estranho ver o Poe, que é filho de pilotos da Resistência e que é considerado o Falcão, a águia da Resistência, chegar lá e ter sido um traficante no passado dele, sabe? Ficou bem estranho. Mas enfim, né? Aí a postagem também deixa claro que a Rey e a Rose, que foi outra coisa que eu fiquei enfim, que a Rey e a Rose, elas teriam muito mais interações, elas teriam muito mais diálogo, o que particularmente entristece não só a mim, né, mas também a muitos fãs da saga e principalmente fãs da Rose. Sim, antes que vocês digam, mas uma guria que uma personagem que recebeu hate, sim, ela tem fãs, eu sou muito fã da